Orgulho de ser criminalista. Hoje nós dirigimos até Maceió para ter o prazer de entrevistar aqui esse baluarte, um homem que é um expoente do Tribunal do Júri aqui nas Alagoas e no Brasil, Dr. Raimundo Palmeira. Dr. Raimundo, eu fiz a Universidade Federal de Alagoas, eu fiz o FAO aqui e o senhor já era conhecido. Nos conte qual é o segredo para se manter no auge nessa profissão tão complexa que é ser criminalista. Inicialmente eu quero dizer do prazer imenso de falar, do orgulho de ser criminalista, que tem se notabilizado pelo desenvolvimento dessa paixão que é a advocacia criminal, não é? Brasil afora, além fronteiras, é um prazer muito grande. Bom, a gente envelhece, mas as paixões permanecem jovens e nos rejuvenescem. O Tribunal do Júri é uma paixão minha desde a época da faculdade. A advocacia criminal é uma paixão desde a época de faculdade. E eu costumo dizer que a área criminal é a primeira namorada de cada estudante de direito, o primeiro namorado de cada estudante de direito. No meu caso, foi a primeira namorada e a definitiva, né? Até hoje eu abracei e adoro. O segredo da gente se manter... E é uma namorada ciumenta, viu? Ciumenta. Exige muita dedicação, muito cuidado. Ciumenta e apaixonada, né? Como a retribui nossa paixão. Então eu não diria permanecer no auge, mas diria permanecer com o mesmo amor do primeiro julgamento. Doutor Raimundo, nos diga uma coisa. Existe uma emoção tão grande quanto um alvará de soltura num plenário de um júri, o choro de uma família, a alegria de um réu inocente ser absolvido? Nós perseguimos, antes e sobretudo, essa situação de liberdade, né? Já se dizia que a advocacia criminal é o sacerdócio da liberdade. E como todo sacerdócio exige dedicação, isso tem lágrimas. Eu costumo dizer, inclusive, quando entrevistado pela mídia, que o Tribunal do Júri não tem vencedores, uma vez que o Tribunal do Júri é marcado por muita lágrima, muita dor. A dor do lado da morte, a dor do lado de quem perde em definitivo, a dor do lado do réu, a angústia. Então o Tribunal do Júri, ingênuo é aquele promotor, aquele advogado que diz que venceu um júri. Não é uma partida de futebol. O Tribunal do Júri trabalha com a tragédia humana, né? Como a tragédia humana é repleta de dores, traz dores e lágrimas dos dois lados. Mas um alvará de soltura significa o raio da esperança para aquele que muitas vezes se inocente. Grande parte das vezes num país em que se prende como o Brasil, em que se prende indeterminadamente, em que prisões processuais têm tido condão de antecipação de pena, verdadeira antecipação de pena, refletindo talvez das formas piores no mundo esse grande encarceramento, né, que tem mostrado que não resolve, não combate a violência. Quanto mais a gente prende, mais aumenta a violência. É uma sensação ímpar. É uma sensação ímpar você trazer de volta a liberdade, você dar nova chance de vida a uma vida que se acabava pouco a pouco nas masmorras. Porque os nossos presídios hoje são iguais ou piores do que as masmorras da Idade Média. Porque se nós evoluímos aqui fora, em termos de tecnologia, em termos de conforto, lá dentro, quanto mais a gente encarcera, mais a gente diminui a possibilidade do tratamento humano àquele que ali estaria para se socializar ou ressocializar, para se reintegrar à sociedade. Então, hoje, a cada dia mais, o cárcere se transforma na universidade do crime. Pela dor, pela angústia, pela linguagem de violência, pelo tratamento desumano que é dado àqueles presos. Não estou aqui dizendo que se vá tratar com flores aqueles que forem culpados. Mas a condição humana não desaparece ainda quando o réu é culpado. E quando a gente traz um alvará de soltura, claro, cada causa que nós abraçamos, nós acreditamos no que nós pugnamos. Então cada alvará de soltura que nós pedimos
nós temos a consciência de que estamos pedindo uma liberdade justa. Então é um prazer ímpar, é como se fosse o nascimento de um filho, é o renascimento da liberdade. Doutor Raimundo, eu hoje tive o cuidado de vir aqui porque sabia que era véspera de um júri extremamente polêmico. E eu pergunto, depois de tantos anos militando, ainda dá aquele frio na barriga, ainda perde sono à noite, preocupado com o júri do dia seguinte? Sempre dá, né? O chamado estado de júri. Evandro Luiz e Silva já falava, né? Então todos os grandes, nossos grandes mestres passaram por ele, nós também passamos, né? No dia a dia. Porque afinal de contas é uma liberdade ou a busca de uma justa pena que nós estamos perseguindo, né? E hoje, inclusive, eu acredito que o estado de júri nos dias atuais pelos quais nós passamos, ele ainda se torna mais intenso porque nós sabemos da tendência condenatória que o cidadão comum tem. Porque o Estado, em geral, isso já vem de muitos anos, o Estado, para não ter que gastar com políticas de base, disseminou a falsa ideia, a criminosa ideia de que só se condenando indeterminadamente, só se prendendo em grosso, se vai reduzir a violência. Isso é uma falácia, isso é falacioso. E isso é uma forma criminosa que a classe política tem de se omitir a gastar o que é efetivo para a segurança pública. A polícia é importantíssima para a segurança pública. Eles esquecem de estruturar. Mas a polícia representa 20% da segurança pública. Você não pode falar de segurança pública sem falar em educação, saúde, oportunidades de crescimento para aspirar a clientela do crime. Não é? E nada disso se investe. Então é muito mais fácil num país que se marcou desde o seu nascimento como país. Aliás, desde as vésperas de seu nascimento como país, se marcou pela corrupção. Você pega o Ponte de Miranda, ele traz um decreto de Dom João VI. Ponte de Miranda, grande alagoano. Grande alagoano, ele traz um decreto de Dom João VI dizendo que a partir daquela data ficava proibido no Reino Unido, Brasil e Portugal, a acumulação de cargos e empregos sem trabalhar no Império. Para ter um decreto dele, foi o que eu estava vendo, né? E eu vou mais longe. Lá era o seguinte, quem era condenado à pena de morte tinha opção. Ou você morre, ou você vai viver no Brasil. Mandavam para aqui degredados, enfim, o que não se prestava mandavam para cá. Eu, inclusive, trabalho muito com a hipótese de que nós devemos muito ao período escravagista, o que nós somos hoje. Porque a nossa sorte era que o escravo que vinha para o Brasil era o africano. E se a gente olhar direitinho, a melhor herança genética que a gente tem é a africana, que é a que nos dá ainda garra para lutar. Porque o português, não se ofenda quem for português, eu sou bisneto de português, mas o português que vinha na colonização era o degradado, era o criminoso. O índio, uma raça linda, maravilhosa, mas ingênua. Chegava aqui, o religioso dava um santinho e o índio virava escravo por causa do presente do santinho. E quem tinha um poder de luta ainda, de resistir, era o africano, né? Que eram os príncipes que eram presos em guerra, eram os herdeiros de sangue real negro. Eu acho que essa nossa negritude é o que faz com que nós ainda gritemos contra esse estado de coisa. Doutor Raimundo, quantos anos do Tribunal do Júri, há quanto tempo o senhor milita, e da advocacia criminal, que nós não só fazemos o Tribunal do Júri é a nossa primeira paixão. Verdade. Eu estou fazendo agora, já recém-formado, no primeiro ano de formado, eu fiz o meu primeiro júri. Não conto o tempo de faculdade que acompanhava, que ia ajudar alguém, como na titularidade. Eu fiz o meu primeiro júri aqui em Maceió, no próprio ano que me formei, que terminei, que me graduei em Direito pela Universidade Federal aqui. Naquele tempo, comecei também muito jovem o ensino júri. Hoje é comum, hoje as crianças se formam, já são professores pelo número de faculdades. Naquele tempo era difícil, porque um cara com 23 anos ser professor de Direito era uma coisa. Hoje não, hoje eu vejo garotos recém-formados na prática da advocacia. O número de faculdades não pode ter também as pessoas só mais experientes para a prática. E entenda, não estou aqui criticando quem ensina jovem. É muito importante o jovem ser professor. Eu estou falando de ensinar prática.
A prática, por exemplo, penal, ela é complicada, porque eu tenho, respondendo a sua pergunta, estou fazendo agora 37 anos de inscrição na OAB e de graduação na Universidade Federal, e coincide com o tempo de tribunal de júri. E até hoje eu me pego aprendendo na prática, no dia a dia. Até hoje eu faço uma autocrítica ao fim de cada júri e descubro que tinham posturas, que tinham... acho que todos nós criminalistas passamos por isso até hoje. 37 anos depois eu digo, aquele júri, se eu tivesse abordado isso, talvez fosse melhor. E para engolir, às vezes, um resultado do júri, a gente demora. A gente fica se culpando, fica buscando. Mas isso eu digo que é até uma busca se aperfeiçoando. Da perfeição, ela é constante, não é? O senhor catalogou quantos júris, doutor? Já? Não. Tem catalogado? Não, mas passando de 500? Não tenho a mínima ideia, porque acho que há 30 anos atrás eu parei de contar. Agora me conte o júri do senhor, o júri mais demorado, o júri mais polêmico do senhor. O júri mais demorado, talvez não tenha sido mais polêmico, foi na época, no período da chamada Gangue Fagada aqui em Alagoas, em que eu não trabalhei na defesa, eu era assistente do Ministério Público. É uma função que raramente eu aceito, mas a vítima tinha sido um ex-colega de faculdade. Eu não gosto de acusar, não me sinto à vontade de acusar. Se eu tiver que contribuir para um erro, que seja para absolver. É 1000 vezes preferível absolver um culpado do que ter o peso de que ajudou a condenar um inocente, porque isso acompanha pelo resto da vida. E nós tivemos um julgamento aqui presidido pelo doutor Geraldo Amorim, que tinha sido meu aluno em Direito, foi meu aluno em Direito, e hoje me orgulha, que é um dos grandes magistrados criminais aqui do Estado e do Brasil, e que nós começamos na segunda-feira, antes do Carnaval, e o veredito veio sair na manhã do sábado de Carnaval. Terminou o julgamento no sábado de Carnaval pela manhã. Seguidamente, esse foi o júri mais demorado. E os polêmicos tem muitos. Muitos, né? Agora, e os engraçados? Vamos lá, uma situação engraçada do plenário do júri que o senhor se recorde? Olha, existem várias, né? Existem várias situações. Existem situações até tragicômicas. Eu tenho um caso ocorrido há décadas atrás, em que eu sustentei, isso não é engraçado, isso é tragicômico. Eu sustentei a negativa de autoria durante todo o processo, e um processo que eu tinha convicção de que o réu era inocente, e que ele não cometera esse delito. E aí a gente foi a júri, não tinham muitos elementos de prova, e quando chegou na véspera do julgamento, o réu chegou à minha casa, na minha porta, não foi no escritório, na minha casa, e disse que tinha um negócio muito sério para falar comigo, 11 horas da noite, o júri era 8 horas da manhã. E chegou para mim e disse, eu tenho um negócio para lhe contar, doutor, eu matei mesmo aquele cara. E se ele tivesse vivo, eu matava de novo. Eu até compreendo a motivação na época dele, apesar de que não agiria daquela forma. Mas isso desestrutura completamente, porque é muito importante a gente acreditar na tese que a gente sustenta. Como nós vamos convencer os outros se nós não estamos convencidos? E eu tenho utilizado para a questão do meu convencimento uma técnica seguinte, que eu passo até para meus alunos e alunas. Olha, o conflito que você passa depois de uma situação dessa, réu absolvido, pela tese da negativa, você tem a obrigação, não tem mais tempo de renunciar e nem de adequar a situação, mas você passa por um conflito grande. Então, ultimamente, eu tenho utilizado o seguinte, quando a tese é negativa e que eu me convenço, eu digo ao réu, se foi você, não estou desacreditando, mas foi, não me diga mais nunca, deixe de acreditar que não foi. Nós vamos agora para o segundo bloco da entrevista do Orgulho de Ser Criminalista com o grande mestre, o grande monstro do Tribunal do Júri, doutor Raimundo Palmeira. Vai falar agora sobre os cursos que está ministrando e enveredando aí por uma nova etapa de vida.